Olá, Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro. Eu tenho o privilégio e o prazer de participar nesse evento sobre a consciência negra, esse evento do fim de semana. Muito obrigado por esse privilégio e esse prazer. Meu nome é Bobby Thurman, eu sou um discípulo de 26 anos, eu sou um discípulo da Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro. Eu também, minha querida esposa Jaqueline, que é uma discípula de 29 anos da Igreja do Rio, e nosso filho Levi, que tem 13 anos, e nasceu lá no Rio também, em 2009. Então, eu sou um advogado, já fiz advocacia aqui nos Estados Unidos por 42 anos, e agora o meu trabalho realmente é um projeto da minha vida, é de combater e acabar com o racismo. Agora, atualmente, Jaque, Levi e eu, nós fazemos parte da nossa igreja aqui no Colorado Springs, Colorado, nos Estados Unidos, chamada Colorado Springs Christian Church. E também, como eu falei, minha vida, o trabalho da minha vida agora é de combater e acabar com o racismo, por isso eu estou participando nesse evento. Então, minha parte desse evento seria apresentando uma aula para vocês sobre o povo negro, o povo africano. Então, a aula é em duas partes, porque do início é a aula número 1, o título é A Doutrina de Descobrimento, também conhecido como a Doutrina da Descoberta. E a aula número 21, que é chamada, título, A Verdadeira História do Povo Africano, do povo negro africano. Então, para essa apresentação, eu vou citar muitas escrituras. Uma coisa que é sempre necessário nessas apresentações é que a escritura de Atos, capítulo 17, versículos 10 a 12, tudo que eu falo, eu espero que todos que ouçam essa apresentação vai, número 1, ler a Bíblia e ler todas as escrituras apresentadas e também de orar. E deixa o Espírito de Deus te guiar nesse sentido, porque o ponto é de acabar com o racismo e de combater racismo. Agora, a primeira escritura nessa aula é Salmo 24, versículo 1, que fala que toda terra pertence a um dom só, que é Deus eterno. E todos nós pertencemos a Deus eterno. Então, segundo a Escritura, Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que fala que Jesus Cristo não muda, é o mesmo no passado, ontem, mesmo hoje, no presente, e mesmo amanhã, no futuro, né? E Deus eterno quer algo dos seres humanos. Ele quer que todos nós sejam salvos. Essa é 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 6. Deus quer todos humanidade seja salvo com Ele eternamente e conhecer a verdade, que é Cristo Jesus e a palavra de Deus. Então, como Deus vai fazer isso? Então, esse é o coração de Deus. Atos capítulo 17, versículos 24 a 28, dá-nos essa resposta. Atos 17, 24 a 28, a Bíblia explica que Deus colocou toda a humanidade nos lugares exatos que o Senhor queria eles viver e morar por várias razões, mas nessa escritura explica, porque Deus quer que todos sejam salvos. E Deus colocou toda a humanidade exatamente nos países e locais na terra onde o Senhor queria eles estar para ouvir a chamada dele e de buscar ele, de achar ele e de ser salvo. Então, esse plano, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 16 a 20. Nós que somos discípulos e seguidores de Cristo, nós somos embaixadores de Deus.
embaixadores de Cristo e temos a obrigação, como embaixadores, de levar a mensagem de reconciliação e a mensagem de Cristo, a mensagem de salvação para o mundo inteiro. Como? Com a grande comissão, que é Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. No Mateus 28, 18 a 20, todos nós como discípulos conhecemos desta escritura, que fala que Jesus Cristo recebeu todo o poder em toda a criação e ele deu uma missão, uma grande comissão e missão para todos os seguidores dele, de ir para todos os povos do mundo, de batizar esses povos do mundo e fazer eles discípulos, e batizando e ensinando eles, cada um, de obedecer tudo que Cristo Jesus ensinou e mandou e representou diante de Deus. Então, essa é a grande comissão. Então, o que aconteceu? Porque, sabe, com a palavra de Deus, Deus entendeu claramente que os discípulos iriam encontrar pessoas que não conheciam ele. Então, a escritura que fala sobre isso é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. É muito importante essa escritura, porque essa escritura descreve exatamente o que Deus mandou para aqueles discípulos que iriam levar a palavra dele globalmente para todo o povo, todos os povos do mundo. E que essa escritura em 1 Pedro 2,12 fala é que quando nós, como discípulos, estamos com pessoas que não conhecem Deus, nós devemos agir de alguma forma. E essa forma é sem fazendo qualquer coisa errada. Devemos viver vidas exemplares diante de não-cristãos, de pessoas que não conhecem Deus. Nós, como discípulos, levando a palavra de Deus para eles, devemos viver vidas exemplares enquanto nós estamos com eles. Mas esse não é o que aconteceu. O que aconteceu é a doutrina de descobrimento. Então, Lucas capítulo 4, versículos 5 a 8, Satanás, tentando Jesus Cristo, explicou que se o Senhor Jesus Cristo queria dominar o mundo inteiro e ter todos os reinados, todos os países, toda a terra embaixo dele, ele só tinha que adorar Satanás. E Cristo, claro, recusou, só que esse é o problema. Para ganhar o mundo inteiro, tinha que adorar Satanás. Exatamente isso que aconteceu. Agora, por quê? Eu vou explicar porque é a doutrina de descobrimento. A Igreja Católica e o Império Romano, através do Imperador Constantino, uniram em 380 anos depois de Cristo. Então, em 380 anos depois de Cristo, uniram a Igreja Católica, que é nossa igreja antepassada, e também o Império Romano. E os papas que estavam na Igreja Católica, eles iriam fazer decretos chamados bulas papais. Então, uma dessas bulas papais era chamada terra nullius, em latim, terra nullius. Que esse bula papal, decreto, é simples. Que olha só, os europeus de Europa, só aqui, que são cristãos e católicos, devem fazer a grande comissão. Só com mais alguma coisa. Então, porque eles são seguidores de Cristo Jesus e cristãos e católicos, devem ir para todo o povo do mundo, todos os povos, levando a palavra de Deus. Eles fizeram exatamente isso.
os europeus brancos e as nações e a Igreja Católica cumpriu a missão de Cristo em Mateus 28, 18 a 20, com um problema. Juntos, levando a palavra de Deus para o mundo inteiro, eles levaram a doutrina de descobrimento, a doutrina da descoberta. Então, é assim. A palavra de Deus em português, a palavra de Deus em inglês, a doutrina de descobrimento. E agora, o povo e as nações europeus e a Igreja Católica saiu e colonializou o mundo inteiro, colonializou todo o continente de África. Esses são nomes de países europeus. Que olha só, o que aconteceu com o continente africano e também o mundo inteiro, levando a palavra de Deus em todas as descobertas, todas as colonizações, eles levaram a palavra de Deus juntos com a doutrina de descobrimento. E esse é o problema. Essa doutrina é de Satanás. E você vai ver agora, porque é bem conhecido hoje em dia, que a doutrina de descobrimento é de Satanás. Porque essa doutrina decreta a seguinte: e esse é para os europeus, saindo de Europa para ir levando a palavra de Deus juntos com essa doutrina para o mundo inteiro. Então, para todos os povos no mundo que eles iriam encontrar, essa doutrina disse que todas as terras do mundo inteiro, todo o continente de África, toda a América Latina, todo o Brasil, todo os Estados Unidos, toda a América do Norte, todas as ilhas do mundo, Austrália, Índia, todo mundo, né? Que não é propriedade dos europeus brancos, católicos e cristãos. Tudo isso baseado da bula papal terra nullius. É vazio. Não tem habitante humano. Mas como pode ser isso? Porque tem povo indígena negro em todo o continente de África, tem povo indígena negro em muitos lugares do mundo, tem povo indígena em todo o mundo. Todos os lugares onde chegaram os europeus tinham povo. Só que, segundo essa doutrina, a terra não tinha povo nenhum. Por quê? Porque essas terras foram decretadas vazios e poderiam ser imediatamente descobertas e proclamadas como propriedades possuídas pelos cristãos, europeus, brancos e católicos que proclamam as terras. Então, todas essas terras estavam ocupadas, possuídas e eram propriedade do povo negro, povo africano, povo indígena no mundo inteiro que não são cristãos, europeus e católicos, europeus e brancos. Então a Igreja Católica disse, então, todos esses povos, todos eles eram bárbaros, pagões, impies, saracenos, não cristãos e não humanos. Era criatura subhumana, não humanos. E os territórios deles eram isentos de habitantes humanos, isentos de seres humanos e vazios, segundo a doutrina, e sujeito a imediatamente descoberto e sendo tirado e tomado pelos europeus, que são cristãos e católicos. A doutrina de descobrimento declara que somente europeus, brancos e católicos podem e são povos civilizados. Então, todo o resto do povo do mundo não são civilizados, né? E são bárbaros, são animais subhumanos, criaturas que não tinham direitos a nenhuma terra, nenhuma nação, e estão sujeitos a completo controle e dominação dos cristãos brancos e europeus e também católicos.
Então, a doutrina de descobrimento também declarou que os cristãos, que tudo que eles iriam fazer é baseado e guiado e abençoado por Deus eterno, e que eles poderiam tomar todo mundo, todas as terras do mundo, descobrindo e colonizando. Eles tinham direito dado por Deus eterno de fazer isso. E esse incluía todas as terras do povo negro e povo indígena do mundo e mais. Eles tinham direito de fazer algo com esse povoado e todos os povos que eles iriam encontrar. Essa doutrina de descobrimento disse que direto por Deus eterno, os europeus brancos, cristãos e católicos tinham direito de capturar, derrotar, subjugar os sub-humanos, bárbaros, pagãos, impies, saracenos, não cristãos, incluindo todos os povos negros e todos os povos indígenas do mundo, e que esse povo negro e povo indígena do mundo, todos eles eram inimigos de Cristo. E, por isso, os europeus tinham direito dado por Deus de colocá-los em escravidão perpétua, em perpétua sujeição e de tirar todas as terras, posses e propriedades deles. Também, olha só, essa é a doutrina. E essa doutrina está na lei dos Estados Unidos, na Constituição e nas leis dos Estados Unidos. Essa doutrina está nas leis do Brasil e todos os países, e muitos países do mundo. E o que aconteceu com a colonização, com essa doutrina e a palavra de Deus, e a colonização e descobertas do mundo inteiro, é que essa doutrina ainda é na lei do mundo inteiro. E não muda. Então, a Igreja Católica e os povos e nações europeus criaram essa mentira chamada a doutrina de descobrimento. Eu já expliquei o que essa doutrina diz. Então, todo racismo que está enfrentando hoje é baseado nessa doutrina. E você vai ver, tipo um jogo de futebol, pessoas jogando banana, chamando a jogador negro um macaco, um animal. Então, está nessa doutrina. Quem está em nossos corações, negros, brancos, indígenas, todo o povo do mundo está nessa doutrina. Porque essa doutrina ainda está sendo ensinada em todas as escolas no mundo, basicamente. E nós vamos ver isso, só que não nesta aula, mas quando faça esse curso, você vai ver isso. Então, essa doutrina é a base de todo nacionalismo branco, e essa mentira de superioridade branca, supremacia branca, essa doutrina é a causa e a alicerce e a fundação. Essa doutrina de descobrimento misturada com a palavra de Deus é responsável por todas as descobertas do mundo, pelos europeus, todos. É também responsável pela fundação e alicerce de toda a colonização de todo o continente africano e também de todas as Américas. Tudo isso é baseado nessa doutrina. Essa doutrina é responsável por mais de 100 milhões de povo negro, povo africano e povo indígena sendo assassinados. De novo, mais de 100 milhões de almas agora mesmo está aguardando julgamento final. 100 milhões assassinados com a palavra de Deus junto com essa doutrina. Múltiplos holocaustos, múltiplos crimes contra a humanidade, escravidão transatlântica de África para as Américas, né? Então, nacionalismo branco, opressão, brutalidade, estupros, assassinato e racismo é baseado nessa doutrina. Historicamente e atualmente, o racismo sofrido pelos povos negros e indígenas nas Américas e por todo o mundo é baseado e fundado primeiramente nessa doutrina de descobrimento. Racismo institucional,
Racismo sistêmico é baseado nesse mesmo doutrina. Mais importante de tudo, a criação pela Igreja Católica, seguidores de Cristo Jesus, também com o povo e as nações e os líderes europeus, católicos e cristãos brancos, eles criaram essa doutrina de descobrimento, mas porque eles executaram, implementaram essa doutrina no mundo inteiro juntos com a palavra de Deus, então nosso santo Deus eterno e o santo nome dele tem sido difamado e profanado por causa de doutrinas de descobrimento. Então, esse também está ainda sendo ensinado no mundo inteiro. Então, agora, essa doutrina é uma grande mentira de Satanás, né? Com os poderes mundiais. Então, tem que lembrar a escritura de Atos 17, 10 a 12 e ler por si mesmo com as escrituras já apresentadas. Também Provérbios 31, 8 a 9, João 8, 31 a 32, Mateus 25, 31 a 46, Lucas 16, 19 a 31, João 14, 6 e 7, João 17, versículo 17, 1 João, capítulo 5, versículo 6. Nós podemos acabar com o racismo de fato se nós seguirmos a palavra de Deus. Olha, todos nós, irmãos e irmãs na fé cristã, todos nós seres humanos, nós fazemos parte de uma família e uma raça só. A raça humana. No mundo inteiro, é só uma raça, a raça humana, mesma raça. Então, a justiça de combater e acabar com o racismo tem que ser global, porque a palavra de Deus, juntos com essa mentira que é doutrina, foi levado para o mundo inteiro. Olha, seres humanos realmente não têm capacidade, por causa do coração humano, como Jeremias falou em Jeremias 17, não temos capacidade de acabar com o racismo, tá? Mas Deus tem capacidade de fazer tudo. É nada impossível por Deus. Então, podemos, seguindo a palavra de Deus, acabar com o racismo sim. E pode ler Mateus 19, 26, Marcos 10, 27, Lucas 1, 37 e Lucas 18, 27. Todos falam a mesma coisa, que nada é impossível por Deus. Então, agora, nós podemos combater e acabar com o racismo baseado na palavra de Deus, se nós lemos e seguimos. Obrigado. Essa é a aula número 1. Agora vamos fazer rápido o resumo de aula número 21, né? Então, nós vamos fazer esse resumo agora de aula número 21. Muito obrigado. Agora nós vamos conversar sobre a aula 21. A aula 21 é chamada A Verdadeira História do Povo Negro Africano. Agora, essa aula realmente é muito importante para combater e acabar com o racismo, porque até o povo negro e povo branco, povo indígena, todos os povos do mundo têm sido ensinados mentiras. Como nós aprendemos na última aula número 1 sobre a doutrina de descobrimento, essa mentira foi espalhada no mundo inteiro e continua em efeito, agora mesmo. Então, mais de 5.000 anos atrás, por volta de 3.000 anos antes de Cristo Jesus, os africanos negros criaram e inventaram o prumo, o fio do prumo, o merquete, e também Maat e o Bey, a Serra da Pedra. Eles inventaram e criaram matemática, física, alfabeto, pergaminhos, livros de papiro, primeiro relógio de 24 horas usando o merquete, primeiro calendário de 365 dias usando o merquete do mundo. Então, eles fizeram tudo isso 3.000 anos antes de Cristo Jesus, mais de 5.000 anos atrás.
mas também eles inventaram e criaram arquitetura avançada, engenharia avançada, construção de edifícios e estruturas avançados, Ma'at e éticas de Ma'at, né? E também medicina e cirurgias e procedimentos médicos avançados. Mas neste mesmo período, há 5.000 anos atrás, quando o povo negro africano estava fazendo tudo isso, era baseado nessa região aqui, que eles criaram e usaram Merkhet, e eles reinavam usando o Ma'at. Então, por quê? Porque os mais pirâmides no planeta não são do Egito, são de Sudão. Sudão tem bem mais pirâmides do que Egito. Só que esse não está sendo ensinado no mundo, porque se esse foi ensinado, essas mentiras de doutrina de descobrimentos e nacionalismo branco e superioridade branca e supremacia branca seria provado como mentiras. Por quê? Porque na época quando os negros africanos estavam usando Merkhet e Ma'at, 5.000 anos atrás, no mesmo período na história humana, não havia civilização humana avançada em nenhum outro lugar do mundo, especialmente na Europa, né? Uma análise global comparativa deste período sustenta esses fatos e revela a verdade sobre o povo negro africano. Por quê? Porque todos nós que somos negros neste mundo, os negros do Brasil, os negros dos Estados Unidos, os negros na África, os negros que foram escravizados são descendentes desse povo que fez tantas coisas. Agora, conhecimento da verdade e da verdadeira história do nosso povo negro é liberdade e é necessário e requerido para a verdadeira justiça prevaleça, né? O conhecimento da nossa verdadeira história vai fortificar e fortalecer o povo negro e povo indígena neste mundo que sofre tanto de doutrina de descobrimento, racismo e todas as mentiras que ainda está prevalecendo baseado naquela doutrina. Então, os africanos negros criaram o Merkhet. Uma das coisas que nós fazemos de ensinar a verdade do nosso povo é nós usamos o Merkhet, que inclui o prumo e também o bey. Então, esses três instrumentos juntos é que foi usado pelos africanos negros de construir as pirâmides, de alinhar as pirâmides e as estruturas para os corpos celestiais, né? Toda essa inteligência e gênio é do povo negro africano. E com o Merkhet, nossos antepassados negros africanos chamaram o Merkhet o instrumento de conhecimento. O instrumento de conhecimento. Então, não era aliens que ajudaram eles a construir pirâmides, não. Era Merkhet. É por isso você nunca ouviu falar desse instrumento de conhecimento. Por quê? Porque sem os sistemas de educação do mundo inteiro iria ensinar sobre o Merkhet, iria destruir toda mentira de doutrina de descobrimento, iria destruir toda mentira de superioridade, supremacia branca e nacionalismo branco, que controla o mundo hoje em dia. É por isso. Mas esse instrumento foi usado de criar o primeiro relógio de 24 horas. Antes disso era só usando o sol. Quando vem o pôr do sol, não tem como contar tempo. Também é o primeiro calendário, como eu falei. Então, o ponto que, olha, os africanos negros fez muitas coisas. O Merkhet e Ma'at, essas duas coisas só abrem tudo isso, é uma porta. E quando você entra, então explica para mim o Merkhet e Ma'at, você vai ver as mentiras
todas as mentiras que estou falando, sobre que eu estou falando nestas aulas. Então, o sistema educacional dos Estados Unidos, do Brasil, da África, do mundo inteiro tem que incluir o Marquette, o Prumo, o Bay, também a Serra da Pedra, né? E Maat, para ensinar a verdade e a verdadeira história de povo negro africano. Nenhum currículo pode faltar esses fatos. Agora, para entender a verdadeira história do povo negro africano, vamos abrir a Bíblia. Agora, como antes na outra aula, porque esse é um resumo, um relâmpago, eu só vou citar as escrituras. Na verdadeira aula, quando a gente está apresentando, nós vamos ler cada escritura e conversar sobre cada escritura, mas o tempo não dá agora. Então, o Antigo Testamento da Bíblia realmente narra muito da história do povo africano negro e o povo negro do Oriente Médio. Aqui. Toda essa área aqui, toda a África e o Oriente Médio, né? É contado na Bíblia no Antigo Testamento. Imhotep era um gênio africano negro e ele viveu, né? Na África, ele viveu na época, e já está confirmado, 2.670 anos antes de Cristo. 2.670 anos antes de Cristo viveu Imhotep. Abraão, na Bíblia, viveu 700 anos depois. Os peritos da Bíblia falam que Abraão nasceu mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo Jesus. Imhotep viveu 700 anos antes de Abraão. Então, Imhotep também foi um gênio médico, que ele escreveu e fez muitas coisas na área de medicina. Ele escreveu livros de anatomia do seu corpo humano. Ele fez cirurgias. E na Grécia Antiga, ele era um deus. E realmente, os gregos consideravam Imhotep um deus, né? Então, na época que Imhotep viveu, 700 anos antes de Abraão, já tinha existido mais de 30 faraós e reinados na África que está confirmado. Então, o livro de Gênesis capítulo 10, na Bíblia, Gênesis 10, fala sobre a história de todos os povos do mundo, mas especificamente o povo negro. O povo negro, nosso ancestral do povo negro é Cã. Cã é pai do povo negro. Isso está aceitado no mundo inteiro. Cã tinha 4 filhos, que era... e esses filhos, né, foi com Cã, e a Bíblia cita esses filhos. É Cuxi, Cuxi, outro nome de Cuxi é Etiópia. Mizraim, outro nome de Mizraim é Egito. Também Puti, outro nome de Puti é Líbia, né? E Canaã, e toda a terra de Canaã, lembra, a terra de Canaã é terra prometida. Então, Canaã foi o Oriente Médio. Exatamente a terra prometida só faz parte de terra de Canaã. Canaã, o povo dele estava no Oriente Médio e também na parte norte da África. Mas veja bem, na Bíblia, em capítulo 10 do livro de Gênesis, fala de Nimrod. Nimrod era um filho e descendente negro de Cush, né? E Nimrod foi um rei e líder que abriu todo a parte norte da África e todo o Oriente Médio. Quando você lê em Gênesis 10, você vai ver o reinado dele e era extenso. Toda a área de Babilônia, de Caldeias, toda a área de Assíria, né? E toda essa área era de Nimrod. Então,
realmente Nimrod era negro, que era filho de Etiópia, de Cush, né? E esses descendentes de Cã, todos eles, nessa área de África e Oriente Médio, sempre estavam relacionando um com o outro. Então, todo o Antigo Testamento da Bíblia, você vai ver esse povo sempre misturando. Gênesis capítulo 11 até Gênesis capítulo 26 é a história de Abraão. Então, mas Abraão, e como fala em Gênesis capítulo 11, né? Ele pai dele, Terá, eles viveram com Ló e com Sará, viveram na área de Caldeias, de gente de Babilônia. Que foi, essa área foi criada pela Nimrod, né? Foi Nimrod que, mas em capítulo 10 de Gênesis fala que foi a área dele, que Abraão e a família dele, pai dele, vem daquela área. E Deus chamou Abraão em capítulo 12 do livro de Gênesis. Lembra que Abraão tinha um filho chamado Ismael, por meio de Agar, um servo africano negro egípcio, né, de Sará, mulher de Abraão. E Deus fez uma promessa para Agar em relação de Ismael e os descendentes de Agar por meio de Ismael. Deus prometeu que esses descendentes serão numeroso demais para contar. É a mesma promessa ele fez para Abraão. Incrível. Só que esses descendentes numerosos demais para contar viveram na África e também no Oriente Médio, toda essa área. E é toda a área do Antigo Testamento. Toda aquela área seria descendentes de Ismael, também de Cush, de Etiópia, de Líbia, de Put, também de Mizraim, no Egito e também de Canaã. Então, lembrando que Abraão viveu mais de 700 anos depois, Imhotep, quando Abraão foi para o Egito, Imhotep estava lá, estava famoso lá, né? Então, Gênesis capítulo... mais uma coisa de Hagar, que Hagar é uma africana negra, né? E Ismael, filho dela, o pai dele era Abraão. Então, o sangue de Ismael e os descendentes de Ismael são o sangue de Abraão. Então, Gênesis, capítulo 37 a 50, é a história de José na Bíblia, que é bem famosa. José se tornou segundo em comando em todo o Egito, embaixo da faraó africano negro que governou o país de Egito. Egito é um país negro, na África. E um faraó negro estava lá quando José chegou. Então, lembra da história da Bíblia sobre a grande fome naquela área e que José fez? Mas por causa disso, José chegou a ser segundo do comando de todo Egito. Mas o faraó deu José uma esposa chamada Asenate. E o pai de Asenate era um sacerdote de Heliópolis, de On, mas também com Asenate, José tinha 2 filhos, Efraim e Manassés. Manassés first e segundo Efraim. Eles viraram líderes de 2 tribos de Israel. Agora, esses 2, Manassés e Efraim, são filhos negros de José com o esposo negro, mãe deles, Asenate. Então, por decisão de Jacó, esses filhos foram levantados como igual de José e os irmãos de José. Mas lembram, em capítulo 50, versículos 1 a 3, Gênesis 50, 1 a 3, fala uma história quando Jacó morreu no Egito, na África. José foi lá com ele. José tinha médicos. Em capítulo 50, versículos 1 a 3 do livro de Gênesis, José tinha médicos que ajudaram ele com a morte do pai dele. Mas esses médicos
eram médicos negros africanos egípcios, realmente chamado Kemet, mas outra história. Mas esses negros, médicos negros, eram já no serviço de José, serviço de Faraó. Então, onde vêm esses médicos negros? Porque eles tinham que conhecer medicina de ser chamados médicos. Então, no momento, desse momento na história, né, Imhotep já tinha vivido mais de 1000 anos. Quando José e os médicos estavam sepultando Jacó, Imhotep já tinha passado 1000 anos. Tá? Então, Êxodo capítulo 1 até Êxodo 35, nós sabemos a história de Moisés e a saída do povo de Israel do Egito. Mas Moisés foi criado no palácio do faraó negro africano, porque ele foi criado pela filha de faraó. Então ele foi criado como um neto de faraó negro na África, no Egito, né? Então ele foi instruído em toda a inteligência, toda a sabedoria do povo negro africano do Egito, que foi líderes do mundo na época, e Moisés foi criado como um rei, filho, neto do faraó, rei, e foi ensinado nos templos de Egito, né? Então, Moisés também tinha conhecido Merquete, que ele foi ensinado de tudo sobre Egito. O Merquete já tinha passado mais de 1500 anos. E as pirâmides já existiam, mesmo os esfinge e tudo. Então, eles iriam aprender de Merquete e Maat. Nós não vamos conversar muito de Maat, mas Maat tem 42 leis e princípios. 8 dos 10 mandamentos, e nesses 42, 8 dos 10 mandamentos estão dentro de Maat. É outra coisa. Mas Moisés tinha uma esposa cuxita negra, né, chamada Zipora. Então Zipora deu a Moisés 2 filhos, e esses 2 filhos, e olha, está citado em Êxodo capítulo 2, versículos 1 a 10, e Números 12, versículo 1, Zipora foi mãe dos 2 filhos de Moisés, Gersom e Eliezer. E Zipora, Moisés e os 2 filhos fizeram parte do Êxodo também, do Egito, né? Então, muitos africanos negros saíram do Egito no êxodo dos israelitas, né? Muitos africanos negros, a Bíblia é muito clara sobre isso. Levítico 24, versículos 10 a 16, Êxodo 1, 6 a 7, Números 11, versículo 4 e Números 12, 1, fala sobre negros saindo com o povo de Israel, saindo do Egito, né? Então, rapidinho, seguindo a Bíblia. 1 Reis, capítulo 7, versículos 7 e 8. E 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 11. História de rei Salomão. Primeira esposa dele, negra, que era filha de faraó negro. Primeira esposa de Salomão, quando ele ganhou a sabedoria, ele escolheu uma mulher negra de ser a primeira esposa dele. 1 Reis 10, 1 a 3 e 2 Crônicas 9, 1 a 12, é a história de uma famosa visita do Estado Real da rainha africana negra de Sabá. Então, ela vem e essa história é muito famosa. Só que a Bíblia cita é que a razão que ela chegou de visitar Salomão é porque ela ouviu sobre o relacionamento de Salomão com Deus eterno. Interessante. 1 Reis 14, versículos 25 e 26. 2 Crônicas 12, versículos 1 a 11. É sobre o faraó africano negro egípcio chamado Sisaque e tudo que ele fez conquistando Roboão, filho de Salomão. Também, 2 Crônicas 14, 9 a 15, fala sobre um rei negro de Etiópia, chamado Rei Zera, o Etiópio. Então, 2 Reis 17, versículo 4, por volta de 730 anos antes de Cristo,
rei Oséias de Israel procurou a assistência de Faraó africano negro, rei Faraó Sol. Então, 2 Reis 23, 29 a 35. 2 Crônicas 35, 20 a 27. 2 Crônicas 36, 1 a 4. O Faraó negro, Neco, foi chamado por Deus, inspirado por Deus, está explicado. Ele foi ele matou Josias, rei de Israel, rei do Judá, só que ele foi numa missão direta dada por Deus eterno. Agora, a civilização grega entra, né? Mais de 2.000 anos depois. Agora, Hipócrates é chamado pai de medicina, grego, né? Mas Hipócrates viveu, e a Bíblia cita que, não a Bíblia, mas a história, Hipócrates viveu 460 anos antes de Cristo, morreu 370 anos antes de Cristo. Como ele pode ser pai de medicina? Em Gênesis 50, 1 a 3, lembra, tinha médicos. Imhotep era famoso como médico. Então, Hipócrates não pode ser mãe de medicina. E Euclides é chamado pai de geometria. Euclides era um grego que nasceu 323 anos antes de Cristo, faleceu 283 anos antes de Cristo. Como ele pode ser pai de geometria 2.400 anos depois de Imhotep e todas as pirâmides e tudo mais, o Merkete e tudo mais que foi feito? Arquimedes não pode ser, é considerado pai de matemática, Arquimedes. Só que Arquimedes viveu 288 anos antes de Cristo até 212 anos antes de Cristo. Arquimedes não pode ser pai de matemática 2.400 anos depois de Imhotep e as pirâmides e tudo que foi feito na África. Essas mentiras só fazem parte de muitas outras mentiras que é da nossa educação mundial, que realmente nega a verdade sobre a verdadeira história do povo negro africano. Esse povo realmente criou a primeira civilização avançada no mundo. Então, nós vamos agora ver o Novo Testamento e terminar a aula com a história do povo africano negro e o povo indígena nas Américas. O povo no Novo Testamento, nós já sabemos a história de Atos, capítulo 2, versículo 1 a 13. Atos, capítulo 2, versículos 1 a 13. Nessas escrituras, o Espírito Santo veio no Pentecoste para os apóstolos em Jerusalém, onde estavam judeus tementes a Deus de cada nação debaixo dos céus. Como confirmado nessas escrituras, aqueles presentes incluíam muitos judeus de nações localizadas na continente de África, povo negro, né? Na África e no Oriente Médio, né? Então, esse povo que as nações habitadas pelos descendentes de Cã, de Cush, Etiópia, de Put, de Líbia, também de Mizraim, de Egito e de Canaã. Então, Atos capítulo 8, versículos 26 a 40, uma história famosa, né? Esta passagem da Escritura narra o encontro de Filipe com o Etiópia, chefe oficial da tesoureira de Candace, rainha de Etiópia. Este homem era africano, etiópio, negro. Ele era um judeu devoto, que sinceramente praticava sua fé judaica, né? Ele tinha ido para Jerusalém, né? Ele tinha ido para Jerusalém um longo percurso. Ele tinha ido para Jerusalém para adorar Deus eterno, né? E quando ele foi encontrado
pela Filipe, ele estava ainda saindo, já tinha devoção dele, já tinha adorado dele, estava voltando. Geralmente a gente não continua adorando, a gente está descansando, viajando. Ele estava lendo o livro de Isaías e nós sabemos a história. Só que quem nós está ensinando é que esse povo de Etiópia eram judeus devotos, né? Porque esse cara controla todo o dinheiro do país e da rainha. Acho que a rainha sabia a pedra, cara, né? Então, pode dizer que esse povo era judeus. Mas a Bíblia, e muitas vezes, os ensinamentos do mundo inteiro não ensinam disso. E que o povo tinha muitos judeus devotos negros, africanos e no Oriente Médio nessa época. A verdade é sobre as raças no Antigo Testamento e Novo Testamento da Bíblia, é que a maioria deles era por pessoas de cor. Negro, marrom, mas de cor. Porque não tinha europeus. No Antigo Testamento, nessas histórias, não tinha europeus nessas histórias, né? Agora, a história dos povos africanos negros e o povo indígena nas Américas inclui o povo Olmeca, né? O povo Olmeca era antepassados do povo indígena Azteca, Inca e Maia, né? Então, os africanos negros visitaram o povo indígena das Américas cerca de 2.500 anos antes de descobertos. 2.500 anos antes de Colombo, de Pizarro, de Cabral, de todos esses europeus. 2.500 anos antes, os africanos estavam visitando o povo indígena. E tem prova. Na América Central tem 16 estátuas que são pedras grandes, enorme, colosso, né? E são esculpados de roxos e cabeças de negros africanos. Tem 16 dessas pedras que são áreas turísticas no México hoje em dia. Essas pedras foram cortados e esculparam mais ou menos 1.000 a 1.200 anos antes de Cristo Jesus. E quer dizer, mais de 2.500 anos antes de europeus descobrir o mundo, né? Mas o povo Olmeca, né? O povo indígena Olmeca, para homenagear e honrar o povo africano que visitaram eles construíram essas escrituras, também miniatura escrituras, né? Chamada African Terracotta, terracota africana. Esse terracota africana são tipo bonecas, né? De povo negro africano com cor negro, pele negro, né? Então, essa prova que o povo negro africano visitou o povo indígena séculos e séculos, né? 25 séculos, 2.500 anos antes de europeus. Mas esse não está sendo ensinado também. Então, se nós vamos combater e acabar com o racismo, temos que ensinar a verdadeira história do povo negro africano, o povo indígena, e temos que admitir, baseado na Bíblia, que realmente a Bíblia é a história, especialmente o Antigo Testamento e aquelas coisas citadas no Novo Testamento. A Bíblia é, de fato, a história citada da verdadeira história do povo negro africano. Obrigado. Agora, meu tempo acabou, então, muito obrigado. Nós estamos com muita saudade, já que está lá, não quer entrar. Vem cá rapidinho. Rapidinho. Então, muito obrigado. Amamos vocês e estamos morrendo de saudades. Obrigado. Ela vai cortar a filmagem agora. E só que, olha, a gente quer voltar a morar lá. Obrigado.